Perguntei para o presidente do São Paulo, Júlio Casares, se Carlos Miguel pode pintar como reforço no tricolor. Grande momento, São Paulo! Mais um vídeo aqui no seu canal de notícia. E a notícia, galera, que caiu como uma bomba aí neste final de semana é se Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, aí vem para o São Paulo ou não, com a ajuda aí do Grego Marinakis, né, galera? A gente vem trazendo essa notícia e também vem trazendo aí todo um pós-jogo. Você parece burro! Ei, mas é burro! Jogão hoje aí, São Paulo e Internacional aí no Beira-Rio. Jogo muito importante para as duas equipes, mas eu acredito que o São Paulo sai vencedor mais uma vez. Assim que eu vou deixar o vídeo com vocês aí, galera, vocês dêem aquela analisada. Chegou por aqui, caiu de paraquedas? Se inscreva no canal, deixa aquele joinha para fortalecer já no começo do vídeo e bora para o vídeo. Hora de falar sobre Carlos Miguel. Muita gente na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola me perguntando se o goleiro ex-Corinthians e que está de saída do Nottingham Forest pode pintar como reforço do São Paulo. Confesso que não entendi absolutamente nada a respeito dessa especulação. Afinal de contas, o São Paulo nunca declarou a disposição de contratar um goleiro. A única coisa que poderia facilitar essa negociação é a presença de Evangelos Marinakis, o magnata grego que acerta os últimos detalhes para virar parceiro do São Paulo em Cotia, é dono do Nottingham Forest, ou seja, é o cara que vai decidir o futuro do Carlos Miguel. Mas fui consultar, antes de gravar o vídeo, o presidente Júlio Casares para perguntar se existe alguma negociação, interesse, se o São Paulo ao menos demonstrou a intenção de abrir conversas. E a resposta não. Carlos Miguel não cabe no orçamento do São Paulo, até porque vai haver a necessidade de um investimento de pelo menos 4 milhões de euros e é um goleiro que vai custar em salário pelo menos R$1 milhão por mês. A tendência é que o Carlos Miguel vire reforço de um clube brasileiro nos próximos dias ou semanas. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Bahia hoje são os grandes com mais interesse na contratação de um goleiro. E a relação de John Textor e Evangelos Marinakis pode facilitar a ida do Carlos Miguel pro Botafogo, até porque o John, goleiro titular do Botafogo, tem proposta do West Ham. Mas o futuro do Carlos Miguel será conhecido em breve. O que dá para cravar é que Carlos Miguel não faz parte dos planos do São Paulo. O tricolor hoje tem como prioridades a contratação de um lateral direito em caráter de urgência, até porque o Cédric não tem dado conta do recado, e de mais um ponto. Se for possível contratar um meia e um zagueiro, bem. Se não, São Paulo vai com o que tem. Importante, mesmo o lateral e o atacante só serão contratados mediante acertos sem custos. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e não se encontra em condição de fazer investimentos altos. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Então, Michele, o Crespo está conseguindo fazer essa mesclagem de fato do elenco de uma forma muito sutil. A gente vinha falando sobre isso ontem lá na Zona Mista, os jornalistas, enfim, até os próprios jogadores foram questionados sobre isso, como está sendo essa manutenção do elenco, essa rodagem do elenco também, enfim. Muito provavelmente ele deve seguir mesclando, até porque ontem essa escalação ela teve algumas mudanças, né? Hoje, na reapresentação do elenco, teve essa reapresentação no período da manhã, lá no CT da Barra Funda. O Rafael, por exemplo, que ontem foi poupado, né? Ele não tem problema físico nem nada. O Crespo até falou sobre isso e disse que não deve ficar fazendo esse revezamento de goleiros nas competições entre o Rafael e o Jandrei. Foi uma questão pontual ontem. Então, Rafael sem problemas nenhum, hoje treinou normalmente com os companheiros, deve ser o titular no próximo domingo e também na próxima quarta-feira no jogo contra o Atlético Paranaense pela volta da Copa do Brasil. Agora, o torcedor São Paulino teve mais uma notícia ruim nesta manhã. Ontem, o Wendel acabou sendo substituído ali aos 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo, logo no início do jogo, como a gente viu na reportagem agora há pouco. E hoje ele passou por exames de imagem e, infelizmente, foi constatada, de fato, uma lesão ali no posterior da coxa esquerda do Wendel, que deve ficar, então, afastado. A gente não tem quanto tempo, né, qual é o prazo que ele deve ficar afastado, mas, então, o Enzo, que ontem estava pensando em ganhar uma folga ali, né? Acabou entrando nesses 15 minutos iniciais aí do primeiro tempo e deve também ser o titular no próximo domingo contra o Internacional.
tá certo? Então essa é a notícia ruim relacionada aí a mais um desfalque do São Paulo. No treino de hoje, né, nessa reapresentação, a boa notícia também ficou por conta que teve, né, o Crespo separou o grupo os atletas em grupos diferentes, né, teve aqueles que fizeram só o treino regenerativo, enfim, mas teve um grupo de atletas que estão em transição física, e aí a gente comemora, né, o torcedor São Paulino comemora, porque o Lucas está nesse grupo, o Luiz Gustavo, que está se recuperando daquele tromboembolismo pulmonar, também estava, e o Luca, o jovem Luca, que fez aquele gol na Libertadores, enfim, também estava nesse grupo. Eles estão em transição e cada vez mais próximos de voltar a atuar, principalmente o Lucas. Ele é esperado aí na semana que vem, de repente pintar alguns minutos aí no jogo da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro do outro final de semana, tá certo? A gente lembra que esse jogo é importante para o São Paulo, no próximo domingo, às 8h30 da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o Internacional lá no Beira-Rio. Deve então haver essa mesclagem sim de jogadores na escalação do Hernan Crespo. E caso o São Paulo conquiste a vitória, vai ser a 5ª consecutiva, contando ontem da Copa do Brasil, ou a 4ª se a gente pensar só em Campeonato Brasileiro, que é o que vem fazendo o São Paulo subir na tabela. São Paulo que começou com o Crespo lá perto da zona do rebaixamento e agora vai galgando, chegando ali perto de um G6. Nesse momento, São Paulo é o 8º colocado. Tá certo, gente? Então, essas são as informações do São Paulo para esse jogo. Amanhã ainda haverá um treino para finalizar a preparação e no período da tarde o elenco viaja para Porto Alegre para, enfim, estar já lá no Sul, para no domingo ter esse confronto com o Internacional. Tá certo? Tá certo, Má. Muito obrigada por todas as informações. Bom, primeiro que o São Paulo é um jogo importantíssimo. Não é um jogo para também pôr reserva, não. Tá mesclando bem e tem que ir lá para Porto Alegre com um time competitivo. Até porque o Inter tem 21 pontos, um jogo a menos que o São Paulo, que tem 22 pontos. Então é um jogo importante. São Paulo perde lá, ele já fica com um jogo a menos que o Inter e o Inter passa. Uhum. E o Wendel estava atravessando uma boa fase, hein? É um garoto que começou a crescer com o Crespo. Começou mal e aí foi melhorando. Né? E aí vem essa contusão aí, mas é um jogo que para o São Paulo muito importante. Posso falar uma coisa? Ô, Garrafa, você quer vir aqui sentar aqui? Não, pra mim, eu também quero falar. Vem aqui, senta aqui, irmão. Eu quero falar. Ou fica falando, mandando mensagem toda hora aqui, liga pro Garrafa, deixa ele interrogar por telefone. Não, é brincadeira. Vocês parem de olhar as mensagens. Não, pega no... Ele tá pegando no pé do juiz no jogo seguinte. Pô, cara. É nosso telespectador fiel, deixa ele. Então ele não acha que ele quer participar. Muito bem, galera. Esse foi o vídeo que a gente deixou aí com vocês. O que a gente vai falar aqui um pouquinho, dando o nosso pitaco aí, é desse pré-jogo que vem aí acontecer aí na noite de hoje, aí São Paulo e Internacional. São Paulo vai a campo com Rafael no gol, vai também com Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, né? Enzo Dias na lateral esquerda, porque o Wendel se machucou aí no último jogo, aí aos 15 minutos da partida que estava fazendo contra o Atlético Paranaense, e na ala direita vem aí o Cédric Soares. O meio de campo é aquele meio de campo já que a gente conhece, né? Marco Antônio, Alisson e Bombadilha, e no ataque acredito que vem aí Luciano, eu acredito, né, porque o Ferreirinha não joga essa partida aí para alegria e felicidade do Neto, vem com o Luciano e também vem com o André Silva, e no meio de campo acredito que ele traz o Rodriguinho aí de volta, que o Rodriguinho fez uma boa partida aí no último jogo que fez o São Paulo contra o Atlético Paranaense, né, galera? Então, eu acredito que o São Paulo hoje ele vai sair vencedor dessa partida, é um jogo duro, porque o Internacional também está precisando fazer ponto, vai jogar com sua torcida a favor, embora a torcida está protestando bastante, mas a torcida vai estar aí ajudando, acredito que o time do Internacional, e a torcida do São Paulo vai mais uma vez lotar aí a sua parte aí no Beira-Rio e também vai apoiar aí o São Paulo Futebol Clube. E também essa partida, galera, ela vai ser transmitida aí pelo Prime Video, né? E também vai ser transmitida pelo Globo Premier, assim que não vai passar aí na TV aberta em lugar nenhum, Globo Premier e Prime Video. Se você tem uma dessas duas assinaturas, vai estar contente, vai estar feliz porque vai assistir aí o jogo do nosso tricolor. Mais uma notícia rapidinho aí, é que a gente vai falar para vocês, galera, que essa pode ser a 5ª vitória consecutiva aí do Hernan Crespo à frente
do São Paulo Futebol Clube, sendo essa 4 pelo Campeonato Brasileiro. Acredito que o São Paulo vai sair vencedor, eu acredito no 1-0 aí chorado, ou 2-1 aí, acredito que o Internacional faça um gol, mas acredito que a gente sai vencedor aí, 2-1, ou no mais tardar assim, 1-0 chorado. Galera, essas foram as notícias aqui do seu canal de notícias do São Paulo. A gente traz notícias diariamente, todos os dias, do tricolor mais amado desse Brasil. O que a gente pede? Que você se inscreva aí no canal, que deixa sempre o seu like aí para ajudar o nosso canal, para dar aquela alavancada aí no YouTube, e a gente traz notícias diárias. Aqui sempre nesse canal, galera, a gente vai deixando um abraço para vocês aqui, que tenha um bom começo de semana, e aqui sempre vai ser Vamos São Paulo!